Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informação importante. A primeira, Corinthians tem mais um reforço além do Romero. Quero te atualizar também sobre o Cruzeiro. É verdade que Alan Imperiur, ex-jogador do Palmeiras, pode pintar na Raposa? Informação exclusiva, a Udinese tem interesse na contratação de um zagueiro do São Paulo. Bora falar também a respeito dos turcos, de Jorge Jesus, querendo o lateral direito do Flamengo. Para completar, te atualizo a respeito de Fernando Diniz, técnico do Fluminense, que teve duas ofertas de clubes brasileiros antes de renovar o contrato com o tricolor. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou de forma aberta sobre Vitor Pereira. Bora te atualizar sobre as últimas da Copa do Mundo. O Brasil está na fase de mata-mata, tudo isso a partir de agora. Não sei antes de me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Só peço para que se inscreva no canal, deixe like, aquela coisa toda, beleza? Bora começar sem perder tempo com as curtinhas do vídeo de hoje. Primeira delas, o Tite apontou para André Sanches antes da partida contra a Suíça. Ele estava deixando o gramado depois do processo de aquecimento. Ele apontou para o Andrés, ex-presidente do Corinthians, que está lá no Catar, e disse: abre aspas, estou aqui por sua causa, você me bancou, fecha aspas. Essa declaração se refere àquele período pós-derrota para o Tolima. Tite muito criticado, cairia do Corinthians. O Andrés decidiu manter o treinador, que deu a volta por cima, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial e escreveu uma história completamente diferente. Seu nome ficou bem maior. Bora falar também que o Brasil, com a vitória por 1-0 contra a Suíça, o único gol da partida marcado aos 37 do primeiro tempo pelo Casemiro, se juntou à França e Portugal. Essas três são as únicas seleções com 100% de aproveitamento, 2 jogos e 2 vitórias. São também as únicas seleções já garantidas na fase de mata-mata da Copa do Mundo. Para completar, se já tem 3 seleções classificadas, tem 3 seleções que ainda não marcaram gols. O Uruguai, uma baita surpresa, o México e também a Tunísia. 0 gols para cada um desses times, com o detalhe de que os 3 ainda têm chances de classificação à próxima fase, porque já conseguiram um pontinho depois de empate em 0-0. Fechando o giro de notícias, agora com notícias do nosso futebol. Vascaínos nas redes sociais chateados com a possibilidade de Guga ser contratado. Contei para vocês que já existe um início de namoro entre o pessoal da 777 e o lateral que pertence ao Atlético Mineiro. Ele vai para o último ano de contrato, o que pega por parte dos torcedores do Vasco. O fato de o Guga já ter se declarado torcedor fanático do Flamengo. Quero contar também que Paulo Turra terá Carlos Pracidelli e Wesley Carvalho na sua comissão técnica. O Turra vai ser o treinador do Atlético Paranaense no início da temporada de 23. Se a coisa não funcionar, aí vai se pensar em outro nome. Você sabe que o Felipão se aposentou como técnico e vai ser diretor no Furacão. Fechando o giro de notícias, o Grêmio mais perto de contratar Felipe Carbajo. É um meio atacante uruguaio de 26 anos, pertence ao Nacional do Uruguai, 44 partidas, 8 gols e uma assistência, seus números nessa temporada. Desculpa pela tosse, bora falar rapidamente sobre a seleção brasileira. Vitória por 1-0 contra a Suíça, sem Neymar. A ausência do Neymar para mim foi bastante sentida. Sem também Danilo na lateral direita. Não gostei das opções do Tite. Ele colocou o Fred na equipe, no meio campo, empurrando o Paquetá para meio atacante, e usou o Militão na lateral direita. Viu uma seleção brasileira com muita dificuldade de entrar na marcação da Suíça, e pior, sem conseguir roubar a bola como fez contra a Sérvia. De qualquer forma, a vitória por 1-0, com um gol no finalzinho, assegurou o Brasil com 6 pontos, classificado para a próxima fase. O Brasil precisa de um empate contra Camarões na rodada final para assegurar a primeira colocação do grupo. Você sabe que o primeiro desse grupo enfrenta o segundo do grupo, que deve ter Portugal na liderança. A segunda colocação absolutamente aberta. Contar também a respeito... tendências para o próximo jogo. Thiago Silva deve ser poupado, ele mesmo falou depois da partida que precisa pensar um pouquinho mais na frente, que o jogo das oitavas é muito próximo do jogo da terceira rodada da fase de grupos. A tendência é que a gente não tenha Thiago Silva e mais alguns atletas poupados. O Alessandro, por exemplo. O Alexandre saiu no finalzinho cansado. Tendência que o Alex Telles joga como titular. Enfim, Tite deve dar oportunidade a alguns atletas que não jogaram com tanta frequência. No outro jogo do grupo, não sei se você está sabendo, pela manhã, a Sérvia e Camarões empataram em 3-3. Camarões abriu 1-0, Sérvia fez 3-1 e Camarões foi buscar o placar de 3-3, a atualização do grupo. Brasil 6 pontos, Suíça 3, Camarões e Sérvia 1 ponto cada. Todo mundo ainda tem chance de passar, só o Brasil garantido. Bora falar do nosso futebol brasileiro, que é o que vocês gostam, né? Rodolfo Landim, no Catar, presidente do Flamengo, foi perguntado a respeito de VP, Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo. Ele não disse abertamente, mas deixou tudo claro. Bom, tire as suas próprias conclusões, eu acho mais fácil. Abre aspas para o Landim. Não posso dizer que não temos tudo alinhavado com o Vitor Pereira. Estivemos com ele, tudo encaminhado, mas não está assinado.
Pode ser que depois do Jogo do Brasil eu tenha que assinar? Pode, mas não está assinado, enfim, é uma questão de tempo, de adaptações para que o contrato redigido seja assinado e passe a valer. O que pode estar faltando? O Vitor Pereira ainda não recebeu o salário do mês de novembro, promessa de pagamento agora no dia 30, o salário do Corinthians. E com essa pendência resolvida, ele deve rescindir seu contrato do Timão. O Corinthians fica livre do pagamento do salário de dezembro para ele e para sua comissão técnica, algo na casa dos 2,5 milhões de reais. O Flamengo já assume um novo contrato com o Vitor Pereira e assim fica definido ou fica terminada a passagem do VP pelo Corinthians e o início da passagem dele pelo Flamengo. Você acha que vai dar certo? Use o espaço para comentários e emita a sua opinião, beleza? Bora falar sobre Fernando Diniz, informação importante que o pessoal do GE trouxe na tarde dessa segunda-feira. O novo velho técnico do Flu, Diniz, renovou por mais 2 anos com o Fluminense até dezembro de 2024. Foi procurado, semanas atrás, por 2 clubes brasileiros, Atlético Mineiro e Corinthians. Segundo o GE, o Corinthians fez proposta extraordinária, muito maior àquela que o Diniz tinha enquanto técnico do Flu no primeiro contrato, não nesse novo, já renovado. Essa procura do Corinthians se deu antes da confirmação de Fernando Lázaro como técnico. O Diniz afirmou que nem queria escutar essas propostas. As ofertas foram feitas ao Juliano Bertolucci, que é o representante dele. Bertolucci foi se sentar com o Diniz falou: pessoal, não quero saber, minha ideia é continuar no Fluminense. Se o Mário Bittencourt renovar seu contrato, vou cumprir minha palavra dada a ele e vou ficar por mais 2 temporadas, e é assim que vai acontecer. Há quem garanta que o novo contrato do Diniz, também impulsionado por essas procuras, pode chegar a R$1 milhão por mês. Estou tentando checar essa história com o Flu, acho um valor muito alto para a realidade financeira do Fluminense. O Flu, que gastava em 2022 R$6 milhões com toda a sua folha salarial, vai gastar R$1 milhão com o técnico, embora o trabalho do Diniz seja de fato muito bom com a camisa do tricolor. Bora falar sobre o segundo reforço do Corinthians para a temporada. O primeiro você já sabe, Romero, o paraguaio, já foi contratado, vai assinar um vínculo de 2 anos, desembarca nas próximas semanas no futebol brasileiro, estava no Cruz Azul. Chega sem grandes custos, vai ganhar entre 400 e 500 mil reais por mês. O contrato dele com o Cruz Azul se encerra agora no dia 31 de dezembro. O Corinthians não vai ter gastos para contratá-lo. Segundo reforço, um pouquinho mais caro, mas também ainda barato. O Corinthians vai desembolsar cerca de 3,5 milhões de reais para adquirir Bidu, lateral esquerdo que pertence ao Guarani e esteve emprestado ao Cruzeiro durante a Série B. O Cruzeiro teve a oportunidade de comprá-lo, não o fez. No contrato entre Cruzeiro e Guarani, o contrato de empréstimo, havia previsão de compra do atleta por 6,6 milhões, que garantiam 60% dos direitos econômicos. Ronaldo considerou o valor muito alto, abriu mão do acordo, o Bidu voltou para o Guarani, o Corinthians se acertou e vai pagar esses 3,5 milhões em 10 vezes. Só não consegui confirmar o percentual que vai ter direito o Corinthians, imagino que vai ser um percentual menor do que esses 60%, até porque está desembolsando menos. Atleta de só 23 anos de idade, 38 jogos, 3 gols e 3 assistências com a camisa da Raposa, já havia ido muito bem também no Guarani. É um lateral que chega para brigar por posição com o Fábio Santos e também com o Piton. Você gosta? Usa o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito dos turcos. De acordo com publicações da Turquia, Jorge Jesus quer levar Mateuzinho do Flamengo para o Fenerbahçe. Você sabe que o JJ está por lá, né? Proposta, de acordo com a imprensa turca, pode chegar a 2,7 milhões, que equivalem hoje a mais ou menos 15 milhões de reais. Considero a proposta baixa por um atleta de 22 anos de idade. Bem verdade que o Mateuzinho ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto, 47 jogos, 2 gols e 5 assistências no ano. O fato de o Flamengo já ter perdido o Rodinei a caminho do Olympiacos da Grécia deve dificultar ainda mais a saída do Mateuzinho. Até porque, diante desse cenário, você perde o Rodinei, você perde o Mateuzinho, você fica apenas com o Varela. Para o próximo ano, o Guga foi um dos nomes consultados. Está no radar do Flamengo já há bastante tempo, mas a princípio a ideia é manter o Mateuzinho. Essa oferta de 2,7 milhões deve ser recusada se de fato for confirmada, se de fato a imprensa turca tiver acertado. Quero trazer uma informação exclusiva. O canal do Nicola assegura que Beraldo, zagueiro de apenas 19 anos de idade, tratado como uma das joias do São Paulo, extremamente técnico, muita qualidade na saída de bola, revelado em Cotia, ele está na mira da Udinese da Itália. O clube italiano identificou no Beraldo um cara com enorme potencial, já fez um primeiro contato com os representantes do jogador e pretende se reunir ainda nessa semana com esses representantes para apresentar via eles uma proposta ao São Paulo. A proposta ainda não tem números. O que se sabe é que a Udinese está interessada na contratação do jogador, que ainda não explodiu no time principal. Beraldo tem 4 jogos no time de cima, todas as partidas disputadas nessa temporada. Vale a lembrança de que antes, no começo do ano, ele havia disputado 7 partidas com um gol no time sub-20.
Como eu contei, ele formava a dupla de zaga com o Luizão com mais força, com mais brutalidade, o Beraldo sempre com muito mais técnica, com muito mais qualidade. Jogador que surgiu na base do 15 de Piracicaba e chegou ao São Paulo para o Sub-17. Contrato recém-renovado até junho de 2026. São Paulo não vai se ver em risco de perder o jogador de graça, vai poder ter a oportunidade de trabalhar melhor essa venda caso a proposta seja confirmada. A tendência é que ainda nesse mês, bem que a gente já está no dia 28, mas nos próximos dias, nessa semana, no máximo na próxima, a Udinese apresente uma oferta em definitivo. São Paulo que pode perder o Léo Pelé com proposta da França, São Paulo que já abriu mão do Miranda. O zagueiro tem seu contrato só até 31 de dezembro, não houve a renovação do contrato por conta de um descompasso entre o Miranda e o técnico Rogério Ceni. São Paulo que está atrás no mercado de opções para a zaga. Cheguei a contar pela manhã a respeito do Walter Kahneman, considero o jogador muito caro, não sei se o São Paulo vai ter capacidade financeira para contratá-lo. Se você ainda não conhece o Beraldo, dá uma busca aqui no YouTube sobre os vídeos dele, você tem certeza que você vai curtir. Fechando o vídeo, a saideira. Alain Imperiur, ex-zagueiro do Palmeiras, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. Contrato até dezembro de 2023, de acordo com a Rádio Itatiaia, o Imperiur interessa ao Cruzeiro, teria sido um dos nomes identificados por Ronaldo Fenômeno e companhia. E as partes, os clubes, estariam negociando. Entrei em contato com o Luiz Carvalho, que é o representante do Alain Imperiur, foi ele que levou o jogador para o Cuiabá. Duas coisas importantes. O Luizinho garante que não foi procurado por ninguém do Cruzeiro. O Cuiabá também não tem a informação a respeito do interesse no atleta. Outra coisa que pesa. Vários jogadores do Cuiabá que, com passagens por clubes grandes, têm salários altos, é o caso do Imperiur. O zagueiro cujo salário gira na casa dos R$250 mil por mês. A busca do Cruzeiro tem se concentrado em atletas mais baixos. 2, 3, 4, no máximo 5 jogadores terão vínculos na casa dos R$300 mil mensais, teto salarial prometido pelo Ronaldo para o ano de 2023. De qualquer forma, quero contar para vocês sobre esse suposto interesse, sobre a possibilidade dele permanecer ou não no Cuiabá. Mais um ano de vínculo só sai se houver acordo com o Cuiabá, time que costuma dificultar bastante a saída dos seus jogadores principais. O Imperiur foi titular absoluto, formou uma das boas zagas do Campeonato Brasileiro, apesar do risco de rebaixamento até o finalzinho. O Cuiabá tinha no sistema defensivo um dos seus pontos mais sólidos. Você curte o trabalho do Imperiur? Use espaço para comentários. Se você curte o meu trabalho também, deixa like, não esquece de compartilhar. E volta daqui a pouquinho, a partir das 7h30 tem programa do Nicola. Abraço, tchau!